Naqueles anos da escola média, muitas coisas mudaram sob nossos olhos, mas um pouco a cada dia, tanto que não nos pareceram transformações autênticas. O Bar Solara se ampliou, tornou-se uma bem fornida confeitaria, cujo confeiteiro mor era o pai de Guilhola, que aos domingos ficava lotada de jovens e velhos, todos comprando iguarias para suas famílias. Os dois filhos de Silvio Solara, Marcelo, que tinha uns 20 anos, e Michele, um pouco mais novo, compraram uma Michele Cento, branca e azul, e aos domingos se pavoneavam indo e vindo pelas ruas do bairro. A ex-marcenaria de Peluso, que nas mãos de Dom Aquiles se tornara uma charutaria, encheu-se de coisas boas que lotaram sua área interna e até ocuparam uma parte da calçada. Quando passávamos por ela, sentimos um perfume de especiarias, de azeitonas, de salames, de pão fresco, de torresmo e banha que dava água na boca. A morte de Dom Aquile tinha afastado lentamente sua sombra atroz daquele lugar e de toda a sua família. A viúva, Dona Maria, assumira tons mais cordiais e agora administrava pessoalmente o negócio ao lado de Pinúcia, a filha de 15 anos, e de Stefano, que já não era o menino endiabrado que tentara arrancar a língua de Lila, mas um rapaz ponderado, de olhar cativante e sorriso suave. Assunta, que vendia frutas e verduras na rua com Nicola, o marido, teve que se aposentar por causa de uma forte dor nas costas e depois de uns meses uma pneumonia quase levou seu companheiro. No entanto, esses dois infortúnios se revelaram um bem. Agora quem circulava todas as manhãs pelas ruas do bairro com a carroça puxada a cavalo no verão ou no inverno, com sol ou com chuva, era o filho maior, Enzo, que não tinha quase mais nada do menino que atirava pedras. Se tornara um rapaz robusto, de ar forte e saudável, os cabelos louros revoltos, olhos azuis, a voz potente com quem louvava sua mercadoria. O rapaz tinha ótimos produtos e só com gestos era capaz de transmitir uma disposição honesta e convincente de servir os fregueses. Manejava a balança com grande habilidade. Eu gostava muito da rapidez com que fazia correr o peso ao longo da barra até achar o equilíbrio exato e depois pronto. Barulho de ferro que raspa veloz contra ferro, embalava as batatas ou as frutas e se apressava em colocá-las no cesto de Dona Sanolo ou no de Melina, ou no de minha mãe. Em todo o bairro brotavam iniciativas. De uma hora para outra, o armarinho, onde Carmela tinha começado a trabalhar de balconista, aceitou uma sócia muito jovem, modista, e o negócio se ampliou, tendendo a transformar-se num ambicioso ateliê para senhoras. A oficina mecânica onde trabalhava o filho de Melina, Antônio, estava tentando se transformar, graças ao filho do velho proprietário Gentili, numa pequena fábrica de ciclomotores. Enfim, tudo se agitava e desdobrava como para mudar de figura, não se deixar reconhecer nos ódios acumulados, nas tensões, nas torpezas e mostrar em vez disso uma cara nova. Enquanto eu e Lila estudávamos nos jardins o puro e simples espaço que tínhamos à nossa volta, o pequeno chafariz, o arbusto, uma cantina ao lado da rua, tudo mudou. Havia um cheiro permanente de piche. Um carro fumegante com um rolo compressor estalava, avançava, lento sobre o terreno. Trabalhadores de torso, nu ou de regata, asfaltavam as ruas e a estrada. Até as cores se transformaram. O irmão maior de Carmela, Pasquale, foi preso por cortar árvores à beira da ferrovia. E quantas ele cortou? Ouvimos barulho do abate durante dias. As árvores fremiam, emanavam um aroma de lenha fresca e de resina. Fendiam o ar. Tombavam na terra após o longo farvalhar que parecia um suspiro. E ele e outros serravam, rachavam, extirpavam raízes que exalavam um cheiro de subterrâneo. A mancha verde desapareceu e em seu lugar surgiu uma clareira amarela. Pasquale conseguira aquele trabalho graças a um golpe de sorte. Algum tempo atrás, um amigo lhe dissera que tinha vindo gente ao bar Solara em busca de jovens para cortar árvores de uma praça no centro de Nápoles, à noite. Ele, ainda que não gostasse de Silvio Solara e de seus filhos, pois foi naquele bar que seu pai se arruinara, acabou aceitando a proposta, já que precisava manter a família. Voltava exausto ao alvorecer, as narinas cheias de odor de madeira viva, de folhas pisadas e de mar. Depois, como uma coisa puxa a outra, foi chamado outras vezes para serviços daquele tipo.
E agora estava no canteiro de obras em frente à ferrovia e às vezes o víamos pendurado nos andames de prédios novos, a erguer pilastras de andar em andar, ou com um chapéu feito de jornal debaixo do sol, comendo pão com linguiça e brócolis durante a pausa para a boia. Lila se chateava quando eu olhava a Pasquale e me distraía. Logo ficou claro, para minha grande surpresa, que ela já sabia muito bem de latim. As declinações, por exemplo, conhecia-se todas, e os verbos também. Perguntei-lhe discretamente como conseguir aquilo, e ela, com seu jeito arrogante de mocinha que não quer perder tempo, admitiu que desde quando eu começara a escola média, ela pegava uma gramática emprestada da biblioteca circulante, aquela chefiada pelo professor Ferraro, e estudava por curiosidade. A biblioteca para ela era um grande recurso. Conversa vai, conversa vem, me mostrou com orgulho todos os 4 cartões que tinha, um dela, um de Rino, um do pai e um da mãe. Com cada um deles pegava um livro emprestado, de modo a ter 4 simultaneamente. Devorava todos eles e no domingo seguinte os devolvia e pegava mais 4. Nunca perguntei que livros tinha lido ou estava lendo. Não havia tempo, precisávamos estudar. Ela me sabatinava e se enfurecia quando eu não acertava. Uma vez me deu um tapa no braço forte com suas mãos compridas e magras e não me pediu desculpa. Ao contrário, disse que se eu errasse mais uma vez, ela me bateria de novo e mais forte. Estava encantada com o dicionário de latim, tão grosso, com tantas e tantas páginas, pesado. Nunca tinha visto um. Procurava palavras nele incessantemente, não só as que constavam nos exercícios, mas todas as que lhe ocorressem. Cobrava as tarefas com o tom que aprendera de nossa professora Oliviero. Obrigava-me a traduzir 30 frases por dia, 20 do latim ao italiano e 10 do italiano ao latim. Ela também traduzia, e muito mais rápido que eu. No final do verão, quando a prova já se aproximava, após observar com ceticismo o modo como eu buscava as palavras que não conhecia no dicionário segundo a ordem em que a encontrava dispostas na frase a ser traduzida, anotando os significados principais e só então tentando entender o sentido, ela me disse delicadamente: Foi a professora que lhe disse para fazer assim? A professora nunca dizia nada, apenas cobrava os exercícios. Era eu que me orientava daquela maneira. Ela ficou um tempo em silêncio e então me aconselhou. Leia primeiro a frase toda em latim, depois procure onde está o verbo. A depender da pessoa do verbo, você vai entender quem é o sujeito. Depois de saber o sujeito, procure os complementos, o complemento objeto, se o verbo for transitivo, ou se não, outros complementos. Tente fazer assim. Tentei. De repente, traduzir me pareceu fácil. Em setembro, fui prestar o exame. Fiz a prova escrita sem nenhum erro e consegui responder a todas as questões orais. Quem lhe deu aulas? Perguntou a professora um tanto irritada. Uma amiga minha. Universitária? Eu não sabia o que isso significava. Respondi que sim. Lila estava me esperando lá fora, na sombra. Abracei-a assim que saí da escola, disse que tudo tinha ido muito bem e perguntei se queria que estudássemos juntas no ano seguinte. Como tinha sido ela quem propusera nos encontrarmos só para estudar, achei que convidá-la a continuar seria uma bela maneira de manifestar-lhe minha alegria e gratidão. Esquivou-se com um gesto quase de fástio. Disse que só queria entender o que era latim e que os bons estudavam. E então? Já entendi. Chega. Você não gosta? Gosto. Vou pegar uns livros na biblioteca. Em latim? É. Mas ainda há muito o que estudar. Estude por mim, e se eu tiver alguma dificuldade, me ajude. Agora preciso fazer uma coisa com meu irmão. O quê? Depois lhe mostro. As aulas recomeçaram e logo me saí muito bem em todas as disciplinas. Não vi a hora de Lila me pedir que a ajudasse em latim ou noutra matéria. Acho até que eu estudava não tanto para a escola, mas para ela. Me tornei a primeira da classe, nem na escola fundamental eu tinha ido tão bem. Naquele ano tive a impressão de inchar como as massas de pizza. Fiquei cada vez mais cheia de peito, de coxas, de bunda. No domingo em que estava andando nos jardins, onde tinha um encontro com Guilhola, os irmãos Solara se aproximaram de mim. Marcelo, o mais velho, estava ao volante, e Michele, o mais novo, sentado ao lado.
Os dois eram bonitos, com cabelos muito pretos e lustrosos, um sorriso alvo. Mas o que mais me agradava era Marcelo, parecia a figura de Heitor impressa na edição escolar de Ilíada. Eles me acompanharam por todo o trajeto, eu na calçada e eles ao lado. Me perguntaram: Você já andou de carro? E eu respondi: Não. Suba, vamos dar uma volta. Meu pai não deixa. É só não contarmos a ele. Quando você vai poder subir num carro como este? Nunca, pensei comigo. Entretanto, eu disse que não e continuei a repeti-lo até os jardins, quando o carro acelerou e sumiu que nem um raio atrás dos prédios em construção. Disse que não, porque se meu pai viesse e visse a saber que eu tinha entrado naquele carro, mesmo sendo um homem bom e amável, mesmo gostando muito de mim, teria me matado de pancada no ato, enquanto meus irmãos Pepe e Giane, apesar de pouca idade, se sentiriam obrigados, agora e em anos futuros, a tentar matar os irmãos de Solara. Não eram regras escritas, sabia-se que era assim e ponto final. Até os Solara sabiam disso, tanto é que tinham sido gentis, limitando-se a me convidar para um passeio. No entanto, tempos depois, não foram tão gentis com Ana, a filha mais velha de Melina, a viúva louca que deram um escândalo quando os Satori se mudaram. Ada tinha 14 anos. Aos domingos, sem que a mãe soubesse, colocava batom e, com umas pernas compridas e bem feitas, os seios mais fartos que os meus, parecia grande e bonita. Os irmãos Solara lhe disseram palavras vulgares. Michele chegou a agarrá-la pelo braço, a abrir a porta do carro e puxá-la para dentro. Trouxeram-na de volta ao mesmo lugar uma hora depois, e Ada, em parte, se mostrava furiosa, em parte ria. Entre os que viram ser puxada à força para o carro, havia um que contou o caso a Antônio, o irmão mais velho que trabalhava de mecânico na oficina de Gorrésio. Antônio era um grande trabalhador, disciplinado, muito tímido, visivelmente ferido, seja pela morte precoce do pai, seja pelos desequilíbrios da mãe. Sem dizer uma só palavra a amigos e parentes, postou-se em frente ao bar solar à espera de Marcelo e Michele, e quando os dois irmãos apareceram, ele os atacou a socos e pontapés, sem dizer sequer uma palavra de preâmbulo. Por alguns minutos se saiu bem, mas depois surgiram Solara, pai, e um dos garçons. Os quatro chutaram o Antônio até sangrar, e nenhum dos passantes, nenhum dos clientes interveio para ajudá-lo. Nós, meninas, nos dividimos sobre esse episódio. Guilhola e Carmela torceram para os dois Solara, mas só porque eles eram bonitos e tinham carro. Eu vacilei. Na presença de minhas duas amigas, eu tendia para Solara e disputávamos para ver quem era mais apaixonada por eles, já que realmente eram lindos e era impossível não imaginarmos a bela figura que faríamos sentadas ao lado de um deles no carro. Mas também sentia que os dois tinham se comportado muito mal com Ada, e que Antônio, embora não fosse uma beleza, embora não fosse musculoso como eles, que iam à academia todos os dias levantar pesos, tivera coragem de enfrentá-los. Por isso, quando estava com Lila, me exprimia sem meios termos essa mesma posição. Eu também avançava minhas reservas. Uma vez a discussão se tornou tão acesa que Lila, talvez por não ser tão desenvolvida quanto nós e desconhecer o prazer e o espanto de ter sobre nossos corpos o olhar do Solara, ficou mais pálida que de costume e disse que, se lhe acontecesse o que ocorrera com Ada, para evitar problemas ao pai e ao irmão Rino, ela mesma cuidaria daqueles dois. Seja como for, nem Marcelo nem Michele dão a mínima para você, disse Guilhola, e pensamos que Lila ficaria chateada. Em vez disso, respondeu séria. Melhor assim. Continuava delgada como sempre, mas rija em cada fibra. Eu olhava suas mãos admirada. Em pouco tempo tinham se tornado como as de Rino, as de seu pai, com a pele das pontas dos dedos amareladas e espessa. Embora ninguém a obrigasse, não era essa sua tarefa na oficina, começara a fazer pequenos trabalhos, preparava o fio, descosturava, colava e até orlava, manejando agora os instrumentos de Fernando quase tão bem quanto o irmão. Foi por isso que naquele ano ela não me perguntou mais nada sobre o latim. Em vez disso, a certa altura me confidenciou o projeto que tinha em mente, uma coisa que não tinha nada a ver com livros. Estava tentando convencer o pai a começar a fabricar sapatos novos. Mas Fernando não queria saber disso. Fazer sapatos à mão, dizia ela, é uma arte sem futuro.
Hoje, quem faz são as máquinas, e as máquinas custam dinheiro, e o dinheiro está nos bancos ou com agiotas, não nos bolsos de família Cerulo. Então ela insistia, o enchia de elogios sinceros, dizia: Ninguém sabe fazer sapatos como você, pai. E ele respondia que, mesmo sendo verdade, agora tudo era feito nas fábricas, em série a baixo custo, e como ele tinha trabalhado nas fábricas, sabia bem as porcarias que acabavam no mercado. Mas já não havia o que fazer. Quando as pessoas precisavam de sapatos novos, não iam mais ao sapateiro do bairro, iam às lojas. De modo que, mesmo querendo fazer com todo esmero um produto artesanal, você não vende, só investe dinheiro, suor e no final se arruína. Lila não se deixara convencer e, como de hábito, conquistara Rino para o seu lado. Primeiro o irmão se alinhara com o pai, irritado com o fato de ele meter o bico em assuntos não de livros, mas de trabalho, onde o entendido era ele. Depois, aos poucos, se deixara fascinar e agora discutia com Fernando dia sim, dia não, repetindo o que Lila lhe enfiara na cabeça. Vamos, pelo menos, fazer uma tentativa. Não, viu o automóvel que o Solara tem? Viu como a charcutaria vai todo vapor? O que eu vi é que o armarinho metido a ateliê de costura já fechou e vi também que Gorrésio, por estupidez do filho, deu um passo maior que a perna com a oficina. Mas os Solaras estão ampliando cada vez mais. Pense em suas coisas e deixe os Solaras para lá. Perto da ferrovia está nascendo o bairro novo. Estou me lixando. Pai, as pessoas ganham e querem gastar. As pessoas gastam em coisas de comer, porque é preciso comer todo dia. Já os sapatos, em primeiro lugar, não são comestíveis. Em segundo, quando estragam, você os conserta e eles podem durar 20 anos. Nosso trabalho hoje em dia é consertar sapatos e ponto final. Eu gostava de como aquele rapaz, sempre gentil comigo, mas capaz de durezas que metiam medo até no pai, defendia sempre a irmã em qualquer circunstância. Invejava Lila por aquele irmão tão sólido e às vezes pensava que a verdadeira diferença entre mim e ela era que eu só tinha irmãos menores. Ninguém que tivesse a força de me encorajar a me apoiar contra minha mãe, tornando-me livre de cabeça, ao passo que Lila podia contar com Rino, que era capaz de defendê-la contra qualquer um, qualquer coisa que lhe viesse à mente. Dito isto, eu achava que Fernando tinha razão, me sentia do lado dele, e raciocinando com Lila, descobri que ela também pensava do mesmo jeito. Uma vez ela estava me mostrando desenhos de sapatos que queria produzir com o irmão, tanto para homens quanto para mulheres. Eram desenhos lindos, feitos em folhas quadriculadas, ricos em detalhes coloridos com precisão, como se tivesse tido a oportunidade de examinar sapatos daquele tipo de perto, em algum mundo paralelo ao nosso, e depois os tivesse fixado no papel. Na verdade, ela os inventara, todos eles, em cada detalhe, assim como fazia na escola quando desenhava princesas, tanto que, mesmo sendo sapatos normalíssimos, não se assemelhavam aos que se viam no bairro, nem aos atrizes das fotonovelas. Passei no exame de conclusão de escola média com 8 em tudo, além de 9 em italiano e 9 em latim. Fui a melhor do colégio, melhor que Afonso, que teve média 8, e bem melhor que Gino. Durante dias e dias, saboreei aquele primado absoluto. Foi muito elogiada por meu pai, que desde aquele momento passou a vangloriar-se com todos de sua filha primogênita, que tinha conseguido 9 em italiano e 9, nada menos que isso, em latim. De surpresa, enquanto estava em pé na cozinha, ao lado da pia, lavando verduras, minha mãe me disse sem se virar: Você pode usar meu bracelete de prata no domingo, mas não vá perdê-lo. Tive menos sucesso no pátio. Ali só importavam as paixões e os namoros. Quando disse a Carmela que eu era a melhor da escola, ela disparou a falar de como Alfonso a olhava quando passava. Guilhola ficou muito triste porque reprovava em latim e em matemática, e tentou recuperar o prestígio dizendo que Gino vivia atrás dela, mas ela não lhe dava confiança porque estava apaixonada por Marcelo Solara, e talvez Marcelo também a amasse. Nem mesmo Lila mostrou particular entusiasmo. Quando lhe descrevi as notas em cada uma das matérias, ela disse rindo, com seu tom malévolo: Não lhe deram um 10? Fiquei mal. Só se dava 10 em conduta, e os professores não o tinham dado a ninguém nas matérias importantes. Mas bastou aquela frase para que um pensamento latente se me revelasse
de chofre. Se ela estivesse na escola comigo, se tivesse tido a oportunidade de frequentá-la, agora estaria com 10 em tudo, e isso eu sabia desde sempre, assim como ela também sabia, e neste momento me recordava o fato. Fui para casa guardando a dor de ser a primeira sem ser realmente a primeira. Além disso, meus pais começaram a falar entre si sobre onde poderiam me colocar, já que agora eu tinha nada menos que o diploma do ensino médio. Minha mãe queria pedir à dona da papelaria que me aceitasse como ajudante. Segundo ela, boa como eu era, estaria apta a vender canetas, lápis, cadernos e livros escolares. Meu pai ficava imaginando tratar no futuro com seus conhecidos na prefeitura a fim de me conseguir uma colocação de prestígio. Senti uma tristeza por dentro que, mesmo indefinida, cresceu, 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 a ponto que me desinteressei até de sair aos domingos. Não estava mais contente comigo, tudo me parecia opaco. Olhava-me no espelho e não via o que gostaria de ver. De louros, os cabelos se transformaram em castanhos. Tinha o nariz largo, achatado. Todo o meu corpo continuava se dilatando, mas sem crescer em altura. E até minha pele estava estragando. Na testa, no queixo, em volta das mandíbulas, se multiplicavam arquipélagos de intumescências avermelhadas que depois se tornavam roxas e, por fim, terminavam em pontos amarelos. Por minha livre escolha, comecei a ajudar minha mãe a limpar a casa, a cozinhar, a arrumar a desordem deixada por meus irmãos e a cuidar da pequena Elisa. Nas sobras de tempo, eu não saía, me enfiava num canto e lia romances que pegava na biblioteca. Às vezes, senti uma forte necessidade de ir procurar Lila na oficina e falar de personagens que me entusiasmavam, de frases que aprendera de cor, mas depois desistia. Ela iria dizer algo amargo, desembestaria a falar dos projetos que tinha com Rino, sapatos, fabricação de sapatos, dinheiro, e eu, pouco a pouco, sentiria que os romances que leio são inúteis e que minha vida é esquálida, e em que me tornaria no futuro uma vendedora gorda e cheia de espinhas na papelaria em frente à paróquia, uma empregada solteirona da prefeitura. Num domingo, impelida por um convite que me chegou pelos correios, no qual o professor Ferraro me convocava para uma sessão matutina na biblioteca, decidi finalmente reagir. Tentei ficar bonita como achava que era desde pequena, como ainda queria acreditar que era, e saí. Passei um tempo esperando as espinhas com o resultado de inflamar ainda mais o rosto, pus o bracelete de prata de minha mãe, soltei os cabelos. Mas continuei não gostando de mim, deprimida, com o calor que naquele verão se abatia sobre o bairro desde o início da manhã como uma mão inchada de febre. Fiz o caminho até a biblioteca. Pela pequena multidão de pais e crianças das escolas fundamental e média que adentrava a entrada principal, compreendi logo que algo não funcionava como de costume. Havia filas de cadeiras, todas já ocupadas, festões coloridos, o pároco, Ferraro, até o diretor da Fundamental e a professora Oliviero. Ferraro, como descobri, inventara de premiar com um livro por pessoa os leitores que, pelo seu registro, eram os mais assíduos. Como a cerimônia estava para começar e o empréstimo fora temporariamente suspenso, sentei-me ao fundo da saleta. Procurei Lila, mas só encontrei Guilhola, com Gino e Afonso. Agitei-me na cadeira, incomodada. Logo depois se sentaram ao meu lado Carmela e o irmão. Oi, oi. Cobri o melhor que pude com os cabelos as faces irritadas. A pequena cerimônia começou. Os premiados foram, primeiro, Rafaela, segundo, Fernando, terceiro, Núnzia, quarto, Rino, Helena, Greco, ou seja, eu. Tive vontade de rir, Pasquale também. Olhamos um para o outro e sufocamos os risos, enquanto Carmela sussurrava insistente. Por que estão rindo? Não respondemos, olhamo-nos de novo e rimos tapando a boca com a mão. Assim, com o riso ainda nos olhos e uma inesperada sensação de bem-estar, depois que o professor perguntou várias vezes se havia alguém da família Cerulo na sala, fui finalmente chamada, a quinta na classificação, a retirar o meu prêmio. Ferraro me entregou com muitos elogios, 3 homens no barco, de Jerome. Agradeci e indaguei no sussurro. Posso também retirar os prêmios da família Cerulo e levá-los para eles? O professor me deu os livros prêmios de todos o Cerulo.
Enquanto saímos, enquanto Carmela se aproximava irritada de Guilhola e conversava toda feliz com Afonso e Gino, Pasquale me dizia em dialeto coisas que me faziam morrer de rir, como Rino consumindo a vista dos livros, Fernando, o sapateiro, que não dormia à noite para ler, Dona Núzia, que lia em pé, ao lado do forno, enquanto cozinhava o macarrão com batatas, numa mão romance, noutra a colher de pau. Ele tinha frequentado a escola elementar na mesma classe de Rino, onde dividiam a mesma carteira. Me disse com lágrimas nos olhos de tanto rir. E os dois juntos, ele e o amigo, mesmo se ajudando, depois de 6 ou 7 anos de escola, incluídas as repetências, no máximo conseguiram ler, secos e molhados. Naquela tarde, a professora Oliviero se apresentou em minha casa sem prévio aviso, lançando meu pai na angústia mais completa e exasperando minha mãe. Fez ambos jurarem que me incentivariam no liceu clássico mais próximo. Ofereceu-se encontrar ela mesmo os livros que me serviram. Relatou a meu pai, enquanto me olhava com severidade, que me vira sozinha com Pasquale Peluso, uma companhia totalmente inadequada para mim, que prometia tanto. Meus pais não ousaram contestá-la, ao contrário, julgaram solenemente que me mandariam para a quarta ginasial e meu pai disse ameaçador: Lenu, não ouse mais conversar com Pasquale. Antes de se despedir, a professora me perguntou por Lila, sempre diante dos meus pais. Respondi que estava ajudando o pai e o irmão, cuidando das coisas e da loja. Teve um ricto de desprezo e me indagou. Ela sabe que você tirou 9 em latim? Fiz um sinal de positivo. Diga-lhe que agora você também vai estudar grego. Diga isso a ela. Despediu-se de meus pais toda empertigada. Esta jovem, exclamou, ainda nos dará enormes satisfações. Na mesma tarde, enquanto minha mãe furiosa dizia que agora seria preciso me mandar de qualquer jeito para a escola dos ricos, do contrário, Liviero a perseguiria até o esgotamento e quem sabe quantas vezes reprovaria a pequena Elisa só por represália, enquanto meu pai, como se aquele fosse o maior problema, ameaçava quebrar minhas 2 pernas caso eu soubesse que eu continuava em intimidades com Pasquale. Ouviu-se um grito altíssimo que nos calou a boca. Era Ada, a filha de Melina, que pedia socorro. Corremos para as janelas. Havia uma grande confusão no pátio. Soube-se que Melina, que após a mudanças do Sarratori se comportara geralmente bem, um tanto melancólica, é claro, um tanto alheia, mas no fim das contas as bizarrias se tornaram raras e inócuas, do tipo contar a plenos pulmões enquanto levava as escadas do prédio ao jogar baldes de água suja na rua sem se importar com quem passava. Estava tendo uma nova crise de doidice, uma espécie de loucura de alegria. Gargalhava, pulava na cama de casa e erguia a saia, mostrando as coxas magras e a calcinha aos filhos assustados. Isso foi o que minha mãe entendeu, perguntando na janela às mulheres surgidas nas janelas. Pude ver que até Núzia, Zerulo e Lila corriam para ver o que estava acontecendo e tentei escapar pela porta para alcançá-las, mas minha mãe me impediu. Ajeitou os cabelos e, com seu passo manco, foi ela mesma averiguar a situação. Quando voltou, estava indignada. Alguém tinha enviado um livro a Melina. Um livro, sim, um livro. A ela, que cursava no máximo até o segundo ano fundamental e nunca lera um livro sequer em toda a vida. O livro trazia na capa o nome de Donato Sarratório. Dentro da primeira página havia uma dedicatória escrita a caneta para Melina e assinalados que tinta vermelha, os poemas que escrevera para ela. Ao ouvir aquela estranheza, meu pai insultou com palavras muito obscenas o ferroviário poeta. Minha mãe disse que alguém deveria incumbir-se de arrebentar aquele homem de merda com a cabeça de merda. Ouvimos por toda a noite Melina contando de felicidade. Ouvimos as vozes dos filhos, especialmente de Antônio e Ada, que tentavam acalmá-la, mas sem sucesso. Quanto a mim, estava arrebatada de encantamento. No mesmo dia, eu tinha atraído a atenção de um jovem tenebroso como Pasquale. A perspectiva de uma nova escola se abrira à minha frente e tinha descoberto que uma pessoa, até pouco tempo atrás moradora do bairro, bem no prédio em frente ao nosso, tinha publicado um livro. O que demonstrava que Lila tinha razão quando pensava que a mesma coisa podia acontecer a nós duas. Certo, ela agora havia renunciado a isso,
Mas quem sabe eu, de tanto frequentar aquela escola difícil que se chamava ginásio, ajudada, no caso, pelo amor de Pasquale, não poderia escrever sozinha, como fizera Sarratori. Quem sabe, se tudo seguisse pelo melhor caminho, eu não me tornaria rica antes mesmo de Lila, com seus desenhos de sapato e sua fábrica de calçados. No dia seguinte, foi às escondidas ao encontro com Pasquale. Ele chegou esbaforido com as roupas do trabalho, todo suado, coberto de manchas brancas de cal. Na rua, lhe contei a história de Donato e Melina. Disse que os últimos acontecimentos eram a prova de que ela não era louca, de que Donato realmente estava apaixonado por ela e ainda a amava. Mas já enquanto eu falava, enquanto o Pasquale me dava razão, manifestando sensibilidade nas coisas do amor, me dei conta de que daquelas últimas notícias, o que continuava me entusiasmando mais que tudo era que Donato Sarratori tinha publicado nada menos que um livro. Aquele funcionário das ferrovias se tornara autor de um volume que o professor Ferraro poderia perfeitamente abrigar na biblioteca e emprestar. Portanto, disse a Pasquale, todos nós tínhamos conhecido não um tipo qualquer, fragilizado pelo modo como se deixava dominar pela mulher Lídia, mas um poeta. Portanto, sob nossos olhos nascera nele um trágico amor, a quem o inspirou foi uma pessoa que conhecíamos muito bem, isto é, Melina. Fiquei muito excitada, meu coração batia forte, mas percebi que Pasquale não conseguia me acompanhar naquele tema. Dizia assim apenas para não me contradizer. De fato, logo em seguida começou a desviar do assunto, passou a me fazer perguntas sobre Lila, como ela era na escola, o que eu pensava dela, se éramos muito amigas. Respondi de boa vontade. Era a primeira vez que alguém me indagava sobre minha amizade com ela, e falei sobre isso durante todo o trajeto, com grande entusiasmo. Foi também a primeira vez que senti como precisando buscar palavras para um tema sobre a qual não dispunha de palavras prontas, eu tendia a reduzir a relação entre mim e Lila a afirmações destoantes e de positividade exclamativa. Quando chegamos à loja do sapateiro, ainda estávamos falando sobre ela. Fernando tinha ido fazer a cesta em casa, mas Lila e Rino estavam um ao lado do outro, com expressões sombrias, inclinados sobre algo que olhavam com hostilidade, e assim que nos viram através da porta de vidro, guardaram tudo. Entreguei à minha amiga os presentes do professor Ferraro, enquanto Pasquale zombava do amigo, abrindo seu prêmio bem debaixo do nariz e dizendo: depois que tiver lido a história desse burguês, a morta, me diga se gostou, e se for o caso, vou ler também. Riram muito entre si e de vez em quando sussurravam no ouvido frases a respeito de Bruges, certamente obscenas. Mas a certa altura notei que, mesmo brincando com Rino, Pasquale lançava olhares furtivos a Lila. Por que a olhava assim? O que queria? O que estava vendo? Eram olhares demorados e intensos, dos quais ela parecia nem sequer se dar conta, ao passo que foi o que me pareceu. Quem mais estava incomodado com isso era Rino, que logo arrastou Pasquale para a rua como para evitar que ouvíssemos o que estavam dizendo de Bruges, mas na verdade irritado com a maneira como o amigo olhava sua irmã. Acompanhei Lila até o fundo da loja, tentando perceber nela o que havia atraído a atenção de Pasquale. Percebeu-me e pareceu-me a mesma mocinha de sempre, magra, só pele e ossos. Enxágue, exceto talvez os olhos mais delineados e uma pequena ondulação no peito. Ela arrumou os livros entre outros volumes que tinha entre os velhos sapatos e alguns cadernos de capa muito surrada. Mencionei as loucuras de Melina, mas lhe falei especialmente de meu entusiasmo, porque afinal podíamos dizer que conhecíamos alguém que tinha acabado de publicar um livro, Donato Sarratori. Murmurei em italiano. Imagine o filho dele, Nino, foi nosso colega de escola. Imagine, talvez toda a família Sarratori fique rica. Ela deu um meio sorriso cético. Com isto, disse, estendeu a mão e me mostrou o livro de Sarratori. Antônio, o filho mais velho de Melina, lhe dera o livro para que ela o tirasse para sempre da vista e das mãos da mãe. Peguei e examinei o voluminho. O título era Provas de Sereno. Tinha uma capa avermelhada, com um desenho de um sol brilhando no pico de uma montanha. Foi emocionante ler bem acima do título, Donato Sarratori. Abri o livro e recitei em voz alta a dedicatória à caneta.
A Melina, que alimentou meu canto. Donato, Nápoles, 12 de junho de 1958. Fiquei emocionada, senti um arrepio atrás da nuca, na raiz dos cabelos e disse: Nino vai ter um carro mais bonito que os do Solara. Mas Lila armou um daqueles seus olhares intensos e vi que estava como colocada ao livro que tinha em mãos. Se isso acontecer, vamos ficar sabendo, resmungou. Por ora, esses poemas só causaram estrago. Por quê? Sarratori não teve a coragem de ir pessoalmente até Melina e, em vez disso, lhe mandou um livro. E não é lindo? Quem sabe, agora Melina está esperando por ele, e se Sarratori não vier, ela vai sofrer ainda mais do que já sofreu até agora. Que belas palavras! Observei sua pele branquíssima, lisa, sem nenhuma marca. Olhei os lábios, a forma delicada das orelhas. É verdade, pensei. Talvez ela esteja mudando, e não só fisicamente, mas também no modo de se expressar. Pareceu-me, formulando com palavras de hoje, que não apenas sabia dizer bem as coisas, mas que estivesse desenvolvendo um dom que eu não conhecia. Melhor do que fazia quando menina, tomava os fatos e os transformava com naturalidade em eventos cheios de tensão, reforçava a realidade enquanto a reduzia em palavras, injetava-lhes energia. Mas também percebi com prazer que não logo ela começava a fazê-lo imediatamente, eu sentia em mim a capacidade de fazer o mesmo, e tentava, e me saía bem. Isso, pensei contente, me distingue de Carmela e de todas as outras. Eu me arrebato com ela, aqui, no próprio instante em que me fala. Como tinha mãos belas e fortes, que gestos bonitos lhe ocorriam. Que olhares! Contudo, enquanto Lila pensava o amor, enquanto eu pensava o amor, o prazer se rompeu e me veio um pensamento terrível. Compreendi que, de repente, que eu me enganara. Pasquale, o pedreiro, o comunista, o filho do assassino, tinha querido me acompanhar até ali, não por minha causa, mas por ela, para ter a oportunidade de revê-la. Ter pensado aquilo me tirou o fôlego por um instante. Quando os dois rapazes tornaram a entrar, interrompendo nossa conversa, Pasquale confessou rindo que tinha dado uma escapada do canteiro sem dizer nada ao mestre de obras, mas precisava voltar logo para trabalhar. Notei que de novo olhava para Lila, longa e intensamente, quase contra sua vontade, talvez para sinalizar: estou correndo o risco de perder o emprego só por você. Entretanto, disse, virando-se para Rino: Domingo, vamos todos dançar na casa de Guilhola? Domingo está longe, depois pensamos nisso, respondeu Rino. Pasquale lançou um último olhar a Lila, que não lhe deu a menor atenção, e depois foi embora, sem nem me perguntar se eu queria voltar com ele. Senti um mal-estar que me deixou nervosa. Comecei a tocar meu rosto justamente nas zonas mais abrasadas. Perguntei o gesto e percebi que me controlei para não repetir. Enquanto Rino retomava debaixo do balcão as coisas em que estava trabalhando antes de chegarmos e as analisava com ar cismado, tentei retomar com Lila o assunto dos livros e das histórias de amor. Engrandecemos enormemente Sarratori, a loucura de amor de Melina, os efeitos do livro. O que iria acontecer? Que reações teria desencadeado não a leitura dos versos, mas o objeto em si, o fato de sua capa, o título, o nome e o sobrenome terem reincidido o coração daquela mulher? Falamos tão apaixonadamente que Rino, de repente, perdeu a paciência e gritou: Podem parar com isso? Lina, vamos trabalhar, senão papai volta e não se pode fazer mais nada. Paramos. Dei uma olhada no que estavam fazendo. Um molde de madeira envolvido no emaranhado de soletas, tirinhas de pele e cortes de couro entre facas e sovelas e ferros de todo tipo. Lila me disse que ela e Rino estavam tentando produzir um sapato masculino de viagem, e seu irmão, logo em seguida, ansioso, me fez jurar por minha irmã Elisa que eu nunca falaria sobre isso com ninguém. Estavam trabalhando escondido de Fernando. Rino conseguira o couro e a pele com um amigo que ganhava a vida em um curtume na ponte de Casa Nova. Dedicavam à fabricação do sapato 5 minutos hoje, 10 da manhã, porque não houve jeito de convencer o pai a apoiá-los. Ao contrário, toda vez que tocavam no assunto, Fernando mandava Lila para casa gritando que não queria mais vê-la na oficina, enquanto ameaçava matar Rino porque
meteria na cabeça aos 19 anos que podia ser melhor que ele, faltando-lhe com respeito. Fiz de conta que me interessava por sua aventura secreta, mas de fato me entristeci com aquilo. Embora ambos os irmãos me tivessem envolvido, escolhendo a mim como sua confidente, tratava-se de todo modo de uma experiência da qual eu só podia participar como testemunha, seguindo por aquele caminho. Lila realizaria grandes coisas sozinha e eu estaria excluída. No entanto, acima de tudo, como era possível que depois de nossas intenções, reflexões sobre o amor e a poesia, ela me acompanhasse até a porta como estava fazendo agora, considerando bem mais interessante aquele clima de tensão em torno de um sapato? Tínhamos falado tão bem sobre Sarratori e Melina. Não podia acreditar que, mesmo me apontando aquela miscelância de couros, peles e instrumentos, ela não conversasse e não conservasse dentro de si, assim como eu, a ânsia pela mulher que sofria de amor. Que me importavam os sapatos? Ainda tinha em volta de mim, nos olhos, os movimentos mais secretos daquele caso de fidelidade violada, de paixão, de canto que se tornara livro, e era como se ela e eu tivéssemos lido juntas um romance, como se tivéssemos visto ali, nos fundos da loja e não na sala paroquial de domingo, um filme muito dramático. Fiquei sentida pelo desperdício, por estar sendo forçada a ir embora, porque ela preferiria a aventura do sapato às nossas conversas, porque sabia ser autônoma, ao passo que eu dependia dela, porque tinha coisas dentro de si às quais eu não podia ter acesso. Porque Pasquale, que já era grande e não um rapazinho, certamente buscaria outras ocasiões de encontrá-la, solicitá-la, de tentar convencê-la a namorar com ele em segredo, a deixar-se beijar, tocar, como diziam que se fazia quando se namorava, porque, enfim, ela me sentiria cada vez menos necessária.